Há 58 anos, a União faz parte da nossa história, transportando nossas vidas. Com atuação em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a empresa União oferece o que há de mais moderno e confortável para suas viagens a negócios ou a passeio. Além disso, conta com um serviço especializado de encomendas e tem o veículo certo para sua viagem de excursão, garantindo comodidade, qualidade e diversão a bordo. A negócios ou a passeio, viaje tranquilo. Vá pela União. Muito bem, estamos chegando com mais uma edição do programa Saulo Machado Entrevista aqui pela nossa TV Araranguá, o nosso canal 20, que você pode assistir em qualquer parte do Brasil e do mundo. Basta acessar o nosso site www.tvararanguá.net e você pode ver a nossa programação ao vivo, ou você pode escolher qual programa você quer ver. Isso você pode ver também no seu computador, no seu tablet, no seu celular, inclusive, né? Se tiver acesso à internet em qualquer parte do Brasil e do mundo. Recomende aos seus amigos que estão fora da cidade, da nossa região, né? Para que possam acompanhar o nosso trabalho, a nossa vasta programação, a nossa grade de programação que temos aqui no Canal 20. Hoje, vamos receber aqui no programa exclusivamente o presidente da Câmara de Vereadores de Araranguá, o Zair da Silva Ubanha. Vamos falar sobre vários assuntos do Legislativo Municipal. A Câmara, que está no meio do ano já, parece incrível, né? Mas já estamos no meio do ano. Já começamos o segundo semestre desse ano. Vamos começar e evidentemente que muitos assuntos vêm pela frente na casa. Presidente, prazer em tê-lo aqui no programa. Prazer é todo meu, Saulo, e aí já dando aí, né, agradecendo a oportunidade da gente estar aqui para falar um pouco sobre o Poder Legislativo araranguaense e, acima de tudo, das ações que lá são desenvolvidas, né, que acreditamos que a Câmara tem que estar sintonizada com a sociedade araranguaense e dando explicação daquilo que lá acontece. Né? Presidente, nos últimos tempos, a Câmara tem sofrido, digamos, não digo sofrido, mas a crítica, né, tem sido criticada duramente em alguns aspectos. Por exemplo, teve aquela questão, a última agora, da reforma do telhado, que esse telhado, aliás, já rendeu bastante, né? Porque, primeiro, na gestão do vereador Cabo Louro foi feita uma reforma, né? Porque teve um vento, arrancou quase todo o telhado. Mas não ficou muito boa a situação. Tinha infiltração, chovia, ainda tinha goteira. Na sua gestão foi feito um trabalho que resolveu o problema, mas aí houve uma denúncia de superfaturamento, presidente. Como é que o senhor encara essa situação? Olha, eu encaro com naturalidade, com normalidade. Afinal de contas, a Câmara de Vereadores tem o seu orçamento, tem as suas despesas e é óbvio que as pessoas que acreditam que aquilo que está sendo conduzido, a forma com que está sendo conduzida a Câmara e também o trato com o dinheiro público não está devidamente correto, acabam fazendo denúncias, né? O Ministério Público, que tem feito um trabalho de investigação em todas as áreas públicas, cumpre com o seu papel de averiguar de fato aquilo que as pessoas denunciam. Se as denúncias têm algum fundamento ou não, é uma outra situação. Em relação especificamente a essa questão do telhado da Câmara, a nossa Câmara é uma Câmara nova, ela foi inaugurada de 2008 para 2009. Né? Em 2009 nós tivemos lá um vendaval que destruiu boa parte do telhado e aí houve lá um emprego de mais de 100 mil reais na reconstrução desse telhado. E tivemos outros problemas no telhado no decorrer do tempo. Outras reformas, inclusive, foram feitas no telhado durante esse período entre 2009 e 2013, né? E, especificamente, em 2013, quando nós assumimos a mesa diretora da Câmara, o que se percebe, quem ia à Câmara, quem acompanhava a Câmara, você mesmo que estava sempre lá acompanhando os trabalhos da Câmara, percebia que em qualquer chuva, sempre chovia dentro da Câmara. E aí foi exatamente o que eu, juntamente com a mesa diretora, decidimos que nós íamos fazer uma manutenção no telhado.
Algumas empresas foram verificadas em relação à questão do que deveria ser feito, né? Foi levantado o que de fato deveria ser feito para resolver a situação e foi exatamente isso que nós encaminhamos. O trabalho realizado na Câmara custou R$ 14.960, se eu não me engano, né? Uma empresa foi contratada, nós hoje temos dentro da lei de licitação, existe a dispensa de licitação dependendo do valor. O valor da reforma não alcançava a questão da licitação, foi feito, óbvio, com dispensa de licitação, isso o contrato diz, né? E o telhado foi reformado. E com este custo nós resolvemos de fato o problema do telhado. Quem acompanha hoje a Câmara de Vereadores, quem participa, quem está lá no seu dia a dia, sabe que depois dessa reforma nunca mais choveu dentro da Câmara de Vereadores. Isso é verdadeiro, só que o fato de ter resolvido o problema não afasta totalmente a questão do superfaturamento, porque você pode ter resolvido com 3 mil, mas só pode ter resolvido com 14, com 20, com 30 ou com 50. É óbvio. Lá, o que foi feito lá que gastaram quase 15 mil, por exemplo? Olha, Saulo, se você me der licença aqui, eu posso... o objeto da contratação incluiu... substituição de 16 telhas de aluzinco de 6 metros, utilização de 500 parafusos de costura, 5.000 parafusos de fixação, que é aquele que fixa a telha, porque além das telhas colocadas ainda tivemos que colocar parafusos em outras telhas, 20 metros de manta asfáltica, 80 metros de fita asfáltica, limpeza de calha e impermeabilização de 50 metros de calha, colocação interna de 18 metros de viga em U para a sustentação das telhas, de 30 metros externa, vedação dos suportes de condicionadores de ar, que são aqueles famosos ar-condicionados, aquelas mangueiras, reforços nas descidas das escadas do telhado, colocação de 15 metros de passarela para tráfego no telhado, com dimensão de 50 centímetros de largura, com rimão em ambos os lados. Essas passarelas são o quê? Muitos dos trabalhos que eram realizados em cima do telhado, de manutenção de ar-condicionado principalmente, ou lavagem, se andava em cima das telhas. E como é de aluzinco, facilmente quebra. Provocava problemas. Exatamente. Construção dos telhados dos ar-condicionados, de alguns ar-condicionados, porque chovia em cima do ar-condicionado, a água penetrava pela mangueira, acabava infiltrando para dentro da parede. Vedação dos canos e mangueiras que atravessam os telhados, com fita asfáltica, recuperação de telhas amassadas e trincadas e vedação com fita asfáltica, mudança da tubulação de ar-condicionado do hall, daí de entrada ali, se você percebia que aquele revestimento com madeira que foi feito ali no hall, ele caiu praticamente a metade por conta da infiltração, e vedação de 2 buracos existentes entre banheiros femininos e gabinetes de vereadores. Isso foi o objeto de todo o trabalho. Isso estava já na licitação? Isso é objeto do contrato, é o que estava na licitação, foi o orçamento que foi feito, né? Tudo isso aqui está lá, inclusive está lá o memorial descritivo de todo esse detalhamento. Tudo isso foi o que foi feito no telhado, certo? Aí eu vou mais além, Saulo, quando você coloca a questão, tu pode fazer isso com determinado valor, claro, né? Eu costumo dizer sempre que valor de mercado é valor de mercado. E toda essa descrição do contrato, ele tem uma nota fiscal comprovando isso, com unidade tanto da prestação de serviço, da mão de obra, quanto daquele material que foi utilizado, tá? A quantidade de material e o valor de cada material que foi utilizado. Então essa questão de superfaturamento, ela é muito fácil de perceber. Porque eu posso dizer o seguinte, o presidente fez tapou umas goteiras ali, bom, aí tá caro, aí é caro, né? 14 mil para tapar goteira, bom, depende da goteira também, né? Mas enfim, tudo é relativo. Agora, o senhor está me dizendo o quê? Foi trocada a manta asfáltica, parafusos, foram feitas passarelas, proteção para os ar-condicionados, coisas que são necessárias. Agora, quando tiver que fazer manutenção no ar-condicionado, não pisa mais no telhado, tem uma passarela com segurança para que se faça isso. Bom, aí já mudou de figura, já não é simplesmente gastaram quase 15 mil para tapar uma goteira, não é isso.
Não foi isso. O trabalho está lá realizado. Aliás, a equipe da Câmara, a assessoria da Câmara, tratou de fotografar toda essa substituição de telha, todo o trabalho que foi realizado, exatamente precavendo essas situações, né? Porque a gente sabe que na sociedade tem muita gente que torce por a gente, mas também tem muita gente que torce para não dar certo. E principalmente, vereador, porque lá não é uma igreja. Lá né? não é uma igreja. É uma casa política. Exatamente. Né? Então, o cuidado tem que ser redobrado. Exatamente. Assim, quando tu assume uma responsabilidade como essa, e que é ordenador de despesa, que tu tens que prestar conta para o Tribunal de Contas, e hoje os mecanismos de controle estão muito maiores. Hoje nós temos a obrigação do Portal de Transparência. Se você for lá no Portal de Transparência, este contrato está no Portal da Transparência. Se você for lá no Portal da Transparência, todos os empenhos para pagar essa despesa estão lá no Portal da Transparência. Todas as notas fiscais estão lá no Portal da Transparência. Então é muito fácil hoje as pessoas buscarem informação em relação a isso. E é óbvio que acima de tudo isso também tem a nossa seriedade pelo trato com a coisa pública, né? Eu, pessoalmente, já passei por alguns serviços públicos, por alguns setores públicos. Eu fui secretário de habitação do município de Criciúma, por exemplo, e sobre mim não pesa nenhuma denúncia de qualquer irregularidade que por lá passei. E depois também temos que perceber o seguinte, Sal, eu estou vereador por 4 anos e estou presidente da Câmara por 2 anos. As minhas contas, elas só vão ser analisadas pelo Tribunal de Contas provavelmente daqui a 4, 5 anos. Isso significa dizer que depois de eu deixar de ser vereador e deixar de ser presidente da Câmara, eu vou estar tendo que dar satisfação. Vai ter que responder ao Tribunal ainda. de Contas. Então, não existe razão nenhuma para que a gente não faça as coisas corretas, até porque está dentro daquilo que é o nosso princípio de vida. E eu sempre digo, as contas da Câmara estão à disposição. Qualquer cidadão que queira fazer pedido de informação para pegar qualquer situação lá, está acessível a todo mundo. Uma outra coisa que eu citei uma vez, Saul, e daí é para se precaver, sempre, uma coisa que sempre deu problema em Câmara de Vereadores é as tal das diárias. Foi, não foi, viajou, esteve lá, não esteve lá. Né? Na nossa administração nós tomamos um cuidado, talvez lá no início, logo no início da administração não tenha isso, mas logo depois nós implantamos, que além de uma nota de despesa para ti realmente comprovar que tu fez a despesa que teve naquele determinado local, qualquer vereador que sai, ou assessor que sai, principalmente para Florianópolis, que é o acesso mais comum, ele vai resolver problema do mandato dele, e aí é óbvio sempre num órgão público, ou na Assembleia Legislativa, ou numa secretaria. Sim. O que é que nós, a Câmara de Vereadores, a organização, a mesa diretora, junto com o departamento jurídico, departamento financeiro, estabeleceram? Tem que trazer um comprovante que tu esteve no órgão público. Você vai na Assembleia Legislativa, quem vai na Assembleia Legislativa hoje sabe que todo mundo é cadastrado na entrada da Assembleia Legislativa, inclusive é fotografado. Sim. Você chega lá, fala o seu nome, fala o seu CPF, de imediato as meninas que ali trabalham já dizem, você é de Araranguá, você é vereador, você é presidente, você é assessor, já lhe dão uma etiqueta e elas só entregam para você pessoalmente, não entregam para um terceiro. Ou no gabinete que tu vai fazer a visita, tu pega uma declaração do chefe de gabinete que você esteve lá, ou na secretaria. Isso é uma forma, inclusive, de controle, de dar um pouco de controle de que realmente as pessoas foram a serviço. Comprovação, né? E uma comprovação para a gente. Porque a partir do momento que um assessor ou um vereador sai daqui e vai para Florianópolis, não tem como tu realmente imaginar onde é que ele está agora. A responsabilidade de quem presta essa informação é de quem está lá. E se houver algum problema, essa pessoa vai ser chamada para ver se realmente o vereador teve lá ou não, o que é que teve. Então, esse é um outro cuidado também que a gente tem tomado na Câmara de Vereadores, exatamente prevendo já que muitas dessas coisas são analisadas pelo Ministério Público, são alvos de denúncia, a gente já vai se precaver. Mas já que o senhor falou nesse assunto, presidente, há uma situação dessa, né? Onde o vereador Alexandre Pereira teve o carro da Câmara fotografado na Praia da Joaquina, né? Perto do meio-dia, uma coisa assim. E numa entrevista que me concedeu, ele disse que foi a Florianópolis levar um paciente no hospital Joana de Guzmão, se me falha a memória, né? E aí ele iria na Assembleia Legislativa também, que era a principal missão, para, na verdade, pegar um documento com o assessor do deputado Altair Guide, que é do PPS, partido dele, mas que ele não estava lá, a Assembleia não estava funcionando naquele dia, e que ele estava na Praia da Joaquina, ele foi lá buscar esse documento. E aí, como é que fica essa situação? A Câmara pode levar doente para Florianópolis no carro oficial? Não, eu digo assim, Saulo, pode até ter alguma situação de risco de vida, por exemplo,
que se tu não encontra nenhum carro do setor público, aí pode até discutir, isso é discutível. Agora, manda levar, salva a vida e discute depois. E discute depois, certo? Agora, em casos de viagem normal, de vai levar e vai trazer gente, isso não é uma coisa corriqueira na Câmara de Vereadores, não é uma coisa que nós, da mesa diretora, autorizamos. Conversei, inclusive, com o vereador Alexandre Pereira, logo depois que tive essa informação que ele tinha dito isso. A informação que ele me repassou ainda no dia de ontem foi que, na realidade, ele não foi levar, ele foi visitar alguém que já estava internado. Dizendo ele, inclusive, que tem comprovação da visita que ele fez lá e que ele teria ido na Assembleia Legislativa. O que está pegando nesse caso do vereador Alexandre Pereira, como na denúncia do telhado, porque a denúncia do telhado foi feita para a promotoria dizendo que foi gasto R$17 mil. E não foi 14 mil e alguma coisa. A outra denúncia em relação ao vereador Alexandre Pereira é que ele estaria num dia de feriado nacional, que era Sexta-feira Santa, dia 18 de abril. O vereador Alexandre Pereira não viajou no dia 18 de abril para Florianópolis. Ele viajou no dia 17 de abril. Um dia útil na Câmara de Vereadores, porque não foi ponto facultativo. Trabalhamos normalmente aquele dia. Dia útil na Prefeitura de Araranguá e de várias repartições. Se o vereador tinha conhecimento ou não de que a Assembleia estava em ponto facultativo, não sei. É uma outra situação. Mas, de fato... Isso ele é que tem que responder, né? De fato, o vereador... Eu acho que ele tinha obrigação de saber, né? Já que ele saiu daqui para ir lá. E aí, assim, Saulo, quando alguém vai viajar na Câmara de Vereadores de Araranguá, tem 2 documentos. Um que ele solicita, que tal dia ele vai viajar, e um outro que ele assina. O dia do mês. Sim. Indo para onde? Horário previsto de saída, horário previsto de chegada. Está aqui 16h30 e 4 horas da tarde nós temos lá uma confraternização da Páscoa. O vereador Alexandre já estava na Câmara. Quem é? Motorista, o Alexandre. Fica o usuário do veículo acima identificado ciente de que durante o uso do mesmo é de sua inteira responsabilidade as multas de trânsito e consequências civis ou criminais provenientes de algum sinistro ou alguma coisa. Araranguá, assinatura, o CPF. Pronto. Está aqui. Por que nós fizemos isso também? Porque não tem como o presidente da casa, por exemplo, ter que viajar a Florianópolis a cada vez que alguém vai para verificar onde realmente... Então, existe esse termo de responsabilidade do uso do veículo, certo? A denúncia que foi feita lá é que o carro estaria em Florianópolis, especificamente na Praia da Joaquina, no dia 18, que era feriado nacional. Então, isso quer dizer... Foi dia 17, está aqui a data para comprovar. Já não bateu a data. Já não bateu a data. O fato dele ter ido, o que o vereador Alexandre vai ter que explicar, provavelmente, e aí ontem foi entregue a resposta, inclusive com uma declaração dele, contando todos os fatos, que foi objeto, inclusive, de uma entrevista sua, como você mesmo colocou, foi entregue ontem, é que ele teria ido lá exatamente porque seria o único local em que ele poderia encontrar. Inclusive, ontem foi entregue ao Ministério Público o documento, cópia do documento que ele foi buscar em Florianópolis, assinado pelo Otair Guide. Então, assim, não foi no dia 18, foi no dia 17, comprovadamente. Agora, o uso que ele fez do carro, aí como eu digo, é de responsabilidade dele. Vereador, mas acredito que não tenha nenhum problema, até porque se ele estava lá e foi à Praia da Joaquina, e se ele saiu às 9 horas daqui, certo? E 16h30, ele estava aqui novamente, dificilmente vai caracterizar que ele pegou, como diz a denúncia, para usar para fins particulares, para ir lá passear no final de semana. Presidente, eu não tenho procuração para defender o vereador Alexandre Pereira, não tenho nada nem contra nem a favor do vereador. Agora eu quero dizer que eu já fui a Florianópolis várias vezes, fazer algum trabalho para a Rádio Araranguá, por exemplo, né? Na Assembleia Legislativa, no governo do Estado. E por que não dar uma esticadinha e almoçar na Joaquina? Eu vou ter que almoçar mesmo, ou no bandejão da Assembleia, é uma opção. Ou, como já fomos eu e o Flávio Roberto, almoçar na Lagoa da Conceição. Ou no shopping. Tem vários restaurantes ali. E não quer dizer que eu estou usando o carro da Rádio Araranguá, que quase não uso, vou sempre com o meu, mas enfim, estava em lazer. Não, estava numa hora de almoço que eu fui almoçar. Então tem uma diferença muito grande nisso, tem que ter cuidado nisso, né? Hoje ali nós temos uma outra prática também, Saulo, no outro setor. Hoje quem utiliza o carro da Câmara de Vereadores, ele não ganha diária, tá? Nesse caso, o vereador Alexandre viajou com o carro. Porque a diária seria para combustível, essas coisas. Inclusive os gastos dele durante o dia. Se ele vai com o seu veículo pessoal, aquele vereador que vai com o veículo pessoal comprovou que foi lá, como eu coloquei anteriormente, ele pode requisitar a diária.
Nós não damos diária antes da viagem. As diárias são dadas logo após a comprovação de realmente onde esteve. E aí, outro dia eu fiz um outro questionamento. E se eu pego o meu veículo pessoal, pego uma diária, que é dinheiro público, Sim. vou a Florianópolis com o meu veículo pessoal, mas estou usando dinheiro público para os meus gastos, e eu vou na Joaquina, eu vou em qualquer lugar. Pode. Eu estou utilizando dinheiro público. Em tese, se existe alguma ilegalidade, também vai existir, porque tu estás usando o dinheiro público. Agora, Não é se o porque senhor vai- tiver com o carro da Câmara, né, o carro estacionado, pega o presidente tomando cerveja no bar, ou de calção, de sunga na praia, bom, Aí é outra situação. aí tá, daí... É uma outra situação. Aí tem que levar preso. Aí tem que levar preso. Não, aí não tem nem o que Não, discutir. isso. Não precisa nem denúncia, né? Agora, assim, ó. quanto a ir almoçar aqui ou acolá... E o vereador Alexandre, na época, ele até fez umas colocações que foi interessante. O vereador Alexandre, né, é um vereador que gosta de ter carros bons. Ele vai deixar no carro dele para... Na época que ele foi, o carro dele era uma Captiva, se eu não me engano. É. Se ele fosse com carro pessoal, ele requisitaria uma diária da Câmara, a Câmara pagaria, porque ele teria comprovadamente ter ido lá, e aí ele poderia, aí sim ficaria. Mas por que razão ele iria fazer um esforço desse todo, né, para utilizar o carro da Câmara haveria necessidade numa quinta-feira, dia útil aqui, né? Então não haveria necessidade. Então esta é uma outra situação que está sendo encaminhada também. Nós temos uma outra situação, Saulo, né? Na Câmara, por exemplo. Eu vou pedir só um instantinho, presidente. Vamos fazer só um intervalo rápido, a gente já volta para a segunda parte do nosso programa aqui para encaminhar também essa segunda colocação que o senhor tem a fazer. Intervalo, a gente volta em seguida.